Olá, buscadores! Este é mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da TV Suprem com a editora Teosófica. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, o canal 2 da NET. E se você estiver acompanhando este programa pelo YouTube, não deixe de curtir, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir mais conteúdos de qualidade para você. E hoje nós vamos conversar com o Guilherme Bittencourt, lá de Capão da Canoa. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Charles? É um prazer estar aqui com você e poder conversar sobre esse livro hoje, né? Ah, bacana. Seja muito bem-vindo e estamos muito felizes por você ter aceitado conversar conosco. O Guilherme, ele é budista, ele é astrólogo, membro da Sociedade Teosófica e é um grande estudante desses assuntos. Ele é estudante de psicologia também, ele é conferencista, faz várias palestras, né, pelo Brasil. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro A Senda Graduada para a Libertação, Instruções Orais de um Lama Tibetano, do Geshe Rabten. Guilherme, você como um budista, o que levou você a escolher essa obra? Que aspectos que ela lhe chamou a atenção dentro do aprendizado da tradição budista? Então, né? Eu quando a gente fala, né, desse livro, eu acho que em geral os budistas acabam escolhendo textos mais pelo autor do que pela obra em si, em geral, né? Em geral você acaba procurando um autor e aí você vai ver o que aquele autor escreveu, né? E esse autor em específico, Geshe Rabten, ele tem uma importância maior para a nossa era, né? O Geshe Rabten, né, primeiro esse Geshe, ele não faz parte do nome dele, é um título que ele recebeu por ter concluído a Universidade de Filosofia Budista, né? Então, dentro do sistema budista tibetano, existe todo um sistema de graduação e de especialização e doutorado, e que quando você conclui todos os seus estudos, você ganha o título de Geshe. E mesmo entre os Geshes, depois tem como se fosse o pós-doutorado, especializações e gênero, né? Então, o Geshe Rabten era um desses praticantes que detinham os mais altos níveis de graduação, de estudo da filosofia budista, né? Da sua época. E não à toa ele foi convidado para ser o professor de lógica de Pramana do Tenzin Gyatso, a sua santidade 14º Dalai Lama. Então, consequentemente, era também professor de debates do Dalai Lama. Então, ele tem uma importância ímpar no cenário budista moderno, né? E essa obra, em específico, ela trata de o primeiro ensinamento budista dado para os ocidentais, do budismo Vajrayana, assim que os tibetanos saíram, né, e buscaram exílio na Índia. Então, o primeiro grupo de ocidentais que pediu ensinamentos ao Dalai Lama recebeu esses ensinamentos de Geshe Rabten. Então, é uma obra, na verdade, histórica. É a primeira vez que nós, ocidentais, estamos entrando em contato com a filosofia tibetana. E aí, nessa obra, a filosofia do budismo tibetano, né? E aí, nessa obra, Geshe Rabten, ele traz todo o escopo de sabedoria, vamos dizer assim, do budismo tibetano, de uma forma muito, muito essencial e muito bem estruturada, né? Então, poderíamos dizer que essa obra ela é uma síntese, Guilherme, dos conceitos do budismo tibetano, apresentada de uma maneira que talvez facilite a compreensão de nós ocidentais, né? Que não é tão simples, né? Nós temos todo um background das tradições ocidentais, né? E muitas vezes a gente compreender uma tradição de outra cultura completamente diferente, dentro de outro contexto, não é uma tarefa tão simples assim, né? Esse livro, ele trata, a temática dele é aquilo que a gente chama de Lanrin em tibetano, né? Seria justamente o que é a tradução do título, é a senda graduada para a libertação. Essa temática, essa maneira, essa abordagem com o Dharma em tornar acessível o caminho espiritual em etapas, em uma estratégia, ela não se originou com Geshe Rabten, ela é muito antiga, ela tem início com, a gente poderia falar até de Maitreya, no Abhisamaya Alankara, ou em outros textos muito mais antigos. Mas isso é mais sistematizado a partir de um mestre indiano chamado Joe Atisha,
de Pankara Shirignana, que ele vai para o Tibete e inicia essa tradição de se escrever textos curtos contendo a essência dos ensinamentos de uma maneira prática, né? E ele funda, na época, ele não, mas os seus discípulos mais próximos fundam aquilo que é chamado de tradição Kadam, né? E depois, alguns anos depois, cerca de 400 anos depois de Jyotisha, surge Jetsunkappa, né, que também é muito elogiado, inclusive pelos mestres teosóficos, inclusive por vários autores teosóficos, é muito elogiado, e ele acontece a última grande reforma do budismo tibetano, né, Jetsunkappa, onde ele reescreve a maior parte dos textos de Lanrin. Então ele reescreve os textos curtos, médios e longos. O que a gente vê nessa obra é uma espécie de sumário para os Lanrins médios de Jetsunkappa. Então, o que Geshe Rabten faz, na verdade, ainda não é dialogar com o pensamento ocidental, mas o que ele faz é um sumário para os ensinamentos de Jetsunkappa, o fundador da ordem, ou fundador da linhagem Ganden Nyingma, ou Gelupa, enfim. Então, essa obra sintetiza os trabalhos da tradição Gelupa, sim, né? Dessa tradição de busca pela iluminação em etapas, né? Compreendendo que você tem que desenvolver diferentes aptidões e percorrer várias etapas para atingir a meta última, né? Bacana. O Lanyin, ele seria um passo a passo, né? Quase um tutorial da iluminação, poderíamos dizer assim, né? Mas claro que algo muito mais complexo do que isso. O Atisha foi um reformador, né, do budismo tibetano, né? Isso é algo que muitas vezes a gente não tem noção muito do budismo, né? Nós imaginamos o budismo, talvez um leigo imagine o budismo como um corpo único de conhecimento, e na verdade nós temos o budismo em diversos países, né, se desenvolvendo em diversos países e adquirindo características diferentes. Então você tem aspectos do budismo indiano, budismo chinês, japonês, o tibetano, né? E ao longo da história nós tivemos esses grandes reformadores que muitas vezes deram uma nova tônica ou resgataram algo do sentido original, né? O que o budismo tibetano, Guilherme, ele tem assim de diferente das outras vertentes e que pode nos beneficiar na nossa busca espiritual? Característica do Dharma, o Dharma, os ensinamentos de Buda, né? Isso é muito importante a gente entender que dentro do contexto budista, muitas palavras que eram já utilizadas pelos hinduístas em geral, elas ganham um novo significado. Como, por exemplo, a gente tem a palavra dentro do budista Arya, né? Arya, para nós budistas, é um ser nobre, só que um ser nobre é aquele que percebe a verdade última dos fenômenos. Na época do Buda, essa palavra era utilizada para designar os mais brancos e os nobres. Então, o Buda, ele vai lá e ressignifica essa palavra. Assim como a palavra Dharma, né? Antes do Buda, essa palavra era utilizada para lei, mas não necessariamente uma lei espiritual, alguma coisa assim, né? Então, isso, com o budismo, as palavras ganham os novos significados. Então, quando a gente fala de Dharma dentro do contexto budista, são os ensinamentos do Buda, né? Os ensinamentos que ele transmitiu depois que ele atingiu a iluminação. E quando o Buda atinge o Samyak Sambuddha, né? A iluminação, o perfeito e completo estado do despertar, ele não decide assim, nossa, vou dar meus workshops e palestras e o meu treinamento aqui para a galera. Não faz exatamente isso. O que acontece é que ele é solicitado por diversas pessoas ao longo do seu caminho, da sua jornada, com questões, dúvidas, coisas que são colocadas diante dele. E a partir disso, ele vai dando seus ensinamentos para diversos discípulos. E esses discípulos, eles voltam para suas vidas e depois transmitem esses ensinamentos para frente. E assim, podemos dizer que surgiram vários budismos. Se a gente vai considerar que cada budismo é um ensinamento Buda, surgiram vários, porque Buda deu ensinamentos diferentes para diferentes tipos de problemas. Mas é claro que houve aqueles discípulos que foram lá e sistematizaram os ensinamentos budistas e que foram construindo as universidades, como Vikramashila, Nalanda e várias outras universidades budistas na história. Então, o budismo, sim, houve os grandes encontros, os grandes debates, e assim foram criando assim, algumas divisões, algumas escolas, subescolas. Isso foi acontecendo. Mas uma característica muito bonita do Dharma é que onde ele vai, ele não exclui,
mas ele agrega, né? O Dharma do Buda, ele não exclui, mas ele se agrega, ele complementa, ele acha maneiras de beneficiar as pessoas. Então, quando a gente olha, por exemplo, para um budismo chinês, a gente vê ali muita influência do confucionismo e várias outras filosofias ali, e a gente vê o budismo zen, ele vai ter influências do povo japonês, e quando a gente vê o budismo tibetano, ele tem influências do povo tibetano. Só que as influências que a gente acha que são dos tibetanos, como estátuas e cores, isso não é influência dos tibetanos, isso ainda é indiano, né? Mas a influência realmente que o budismo ganha no Tibete é um pouco diferente do que as pessoas acreditam que seja. As pessoas acham que o sino, o tambor ou qualquer outra coisa é tibetano. Não, isso é indiano. Só que no Tibete isso ganhou uma proporção maior. Este é o programa Leituras para Viver Melhor, e hoje estamos conversando com o Guilherme Bittencourt, lá de Capão da Canoa, sobre a obra A Senda Graduada para a Libertação, Instruções Orais de um Lama Tibetano, publicação do Geshe Rabten e publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Você que estiver nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, para nos auxiliar a produzir mais conteúdo de qualidade para você. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já! A Editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da Editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversando com o Guilherme Bittencourt, lá de Capão da Canoa, sobre a obra A Senda Graduada para a Libertação, Instruções de um Lama Tibetano, obra do Geshe Rabten, publicação no Brasil pela Editora Teosófica. Guilherme, tem trechos do livro que você tenha de preferência, que você gostaria de recitar para quem está nos assistindo, porque a pessoa possa conhecer um pouco mais da obra e um pouco mais do próprio budismo tibetano? Claro, eu deixei separado aqui, né? Na página 27, para quem tiver a obra, então tem uma parte do livro onde ele vai dizer o seguinte, né? Na verdade, o Geshe Rabten aqui ele está falando sobre a causa do sofrimento, né? Isso que é uma nobre verdade budista chamado dukkha, né? A insatisfação inerente à nossa condição samsárica. E ele vai falar, então, ele vai fazer uma citação ao Buda, né? Então ele diz o seguinte: Buda ensinou em um sutra, né? Os sutras são os ensinamentos orais do Buda para os diferentes perguntantes que foram posteriormente anotados. Então, Buda diz: os Budas não podem purificar o engano dos seres com a água sagrada, nem afastar o sofrimento dos seres com uma mão. Encerra a citação. E o Geshe Rabten comenta: ele não pode dar sabedoria aos seres se eles não a praticam. A responsabilidade de Buda é mostrar a senda verdadeira. Num outro sutra, ele diz: eu sou meu próprio Senhor, e eu próprio sou meu inimigo. Senhor, agora Geshe Rabten comentando, Senhor, porque se praticamos o Dharma, podemos cuidar de nós mesmos e trazer muita felicidade para nós. Inimigo, porque se não o praticamos adequadamente, construímos mais e mais sofrimentos para nós.
De seu lado, Buda ensina o caminho. De nosso lado, nós o praticamos. Essa combinação traz a felicidade. Então, uma coisa muito interessante de a gente pensar no budismo é que muitas vezes as pessoas pensam que, sei lá, o Buda é o síndico do samsara, né? Que a gente pode dizer, nossa, Buda, minha vida deu errado, resolve a minha vida, Buda. Né? O mundo está caótico, as pessoas estão morrendo de fome, Buda, cadê você? Né? E sendo que Buda, ele não é o criador do samsara, né? O Buda, ele não é o criador de nada. Ele não criou um mundo, ele não é responsável pelo mundo, ele não criou os seres. E ele, então, vai para sua busca espiritual, né? E na sua busca espiritual, ele atinge a libertação do sofrimento e, posteriormente, ele atinge a iluminação completa, né? E quando ele atinge a iluminação completa, ele percebe a verdade última dos fenômenos e indica como que os seres podem fazer para alcançar o mesmo resultado. Ele não vai pedir para você se associar a alguma coisa, porque quando você se associar a alguma coisa, a influência mística dele vai te levar para algum lugar, não. Ou qualquer outra coisa do gênero, a não ser te dar os ensinamentos para que você os pratique e atinja o que ele atingiu. Veja o que ele viu, experiencie o que ele experienciou. Liberte-se do sofrimento assim como ele. E se torne o seu próprio senhor, porque nesse momento você é o seu próprio inimigo. Então, com os ensinamentos do Buda, a gente pode se libertar dos nossos condicionamentos e do nosso sofrimento, né? Então, eu acho que essa parte ela é muito importante, porque, assim, o budismo é uma religião, tem gente que tenta fantasiar de filosofia de vida para poder vender curso e coisas do gênero, mas o budismo, até porque as pessoas estão muito enfadadas do catolicismo e coisas do gênero, então tenta fingir que não é religião. Mas é iniciática, tem mestre, tem que fazer prostração, tem que fazer oferenda, tem todas essas coisas aí de religião. Tudo construído com base nos ensinamentos de Buda, sim, mas sempre, a base sempre é a autorresponsabilidade. Né? A base é sempre você responsável pelo seu caminho e você quer seguir os ensinamentos do Buda para atingir o resultado que ele atingiu, muito bem, né? Mas interferência divina, salvação ou qualquer outra coisa do gênero não vai ser nem um pouco estimulada dentro dos ensinamentos do Dharma, né? Eu penso que essa mescla, né? Toda religião, ela, em algum nível, ela acaba sofrendo sincretismo, né? Mistura da cultura de origem, né, de onde surgiu aquele ensinamento, com o local onde ela está agora. O próprio budismo tibetano, depois você me corrija se eu estiver errado, né, mas já ouvi falar que se misturou, inclusive, com as tradições nativas ali do povo tibetano, né, ela carrega alguns elementos nesse sentido. E o que eu noto quando essas tradições vêm para o Ocidente, muitas pessoas elas assimilam o que é natural, assimilam aquela nova instrução da maneira como elas já estão acostumadas, né? Então, as religiões ocidentais, o tronco, né, judaico-cristão, são religiões de salvação, né? São religiões de revelação, criada e conduzida pelos profetas, pelos patriarcas. Então, ela tem um foco diferente, né? Onde você, de fato, você tem um Deus pessoal ali que é apresentado e que ele supostamente, conforme dizem, né, as escrituras, ele pode nos salvar, ele pode nos ajudar, ele pode... Então você tem toda essa cultura no Ocidente de usar a religião como um refúgio pedindo socorro, né, para as dificuldades da vida. E o pouco, né, que a gente estuda das tradições do Oriente, e a gente vai percebendo essas diferenças, é que elas têm uma outra proposta, né? Uma proposta de faça você mesmo, de autorresponsabilidade. E isso talvez seja um fator de grande dificuldade, né? de assimilação para nós ocidentais, porque a gente está acostumado com outro formato, e muitas vezes, agora eu já vou formular isso quase numa pergunta, muitas vezes no Ocidente a gente acaba até descaracterizando esses aspectos das tradições do Oriente, né, e até misturando com outros conceitos. Você consegue observar isso no Ocidente, Guilherme? Sim, sim. Por exemplo, quando a gente observa, existe uma das bases do budismo é o refúgio, né? A gente toma refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. Mas aí a gente fica assim, nossa, mas você acabou de dizer que o Buda não vai salvar ninguém, então por que você se refugia no Buda, né? Por que você se refugia no Dharma? Por que você se refugia na Sangha?
Quando a gente toma refúgio no Buda, né, a gente está falando a gente fala da essência, vamos falar da semente auspiciosa que existe em todos os seres de atingir o resultado que o Buda atingiu. Mas claro que a gente também toma refúgio nesse que foi quem abriu o caminho à iluminação, né? Esse ser histórico, Siddhartha Gautama, esse que dedicou a sua vida a atingir a iluminação e depois que compartilhou os ensinamentos dele, ele serve como uma espécie de inspiração, como um exemplo imaculado para os praticantes budistas. Mas nunca a gente faz a diferenciação disso com a nossa própria capacidade de nos tornarmos um Buda, um ser iluminado. Então, esse refúgio, né? Essa palavra refúgio também, ela não é bem a melhor palavra em português, porque refúgio dá a ideia de ficar escondidinho e abrigado, né? Mas quando a gente fala refúgio, a gente, na verdade, está querendo dizer uma espécie de acolhimento que nos empodere, e não que nos proteja, né? Mas um acolhimento que nos empodere. E quando a gente toma refúgio, por exemplo, no Dharma, muitas pessoas pensam que tomar refúgio no Dharma, às vezes, é você pregar uma palavra, alguma coisa assim. Mas não, você tomar refúgio no Dharma é você buscar buscar no Dharma soluções para os seus problemas de sofrimento, angústia, todos os processos mentais de sofrimento e agonia que você passa. E buscar no Dharma soluções para os seus problemas existenciais. Isso é buscar refúgio no Dharma, né? E quando a gente fala de buscar refúgio na Sangha, a Sangha é a comunidade espiritual dos praticantes budistas. Então, às vezes se fala em Arya Sangha, a nobre Sangha. Quando a gente fala da nobre Sangha, nós estamos falando dos Bodhisattvas e dos seres sagrados que já estão no caminho da iluminação, que estão muito mais avançados que a gente, que são muitos praticantes exemplares, mas que às vezes eles são vistos como seres místicos pela gente, né? Como Maitreya, como Manjushri, Tara e esses seres nobres, né? Que já não são mais humanos, mas estão no caminho da iluminação. Então, nós nos refugiamos neles para que eles nos ajudem, né? E quando a gente diz ajudem, é para que eles nos abençoem, para que a gente desenvolva os nossos potenciais iluminados, né? Que a gente desenvolva o amor que Maitreya desenvolveu, para que a gente desenvolva a pureza mental que Avalokiteshvara desenvolveu, e daí por diante. Mas também buscamos refúgio na sangha dos praticantes ao nosso redor, porque toda prática espiritual que é feita em conjunto, ela se torna mais potente. Não tem como você praticar generosidade, compaixão, paciência se você não tem um objeto para isso. Então, quando isso chega aqui no Ocidente, isso ganha alguns viés estranhos, assim. É muito fácil as pessoas começarem a se relacionar com o Buda como um Messias, os ensinamentos como uma relação, e a comunidade espiritual como uma espécie de igreja. E aí, a partir disso, claro, vão surgir vários problemas, e tudo bem, isso faz parte do amadurecimento da gente, né? A gente também não pode querer sermos puritanos, né? Assim, eu vou praticar o budismo tibetano no Brasil. Não, não vai. Não existe religião tradicional fora de sua terra, né? Isso é um princípio básico da antropologia, né? Não existe religião tradicional fora de sua terra. Para onde ela vai se modificar. Então, é claro que no Brasil não vai ser diferente. A gente vai ter que reaprender várias coisas, reorganizar alguns ensinamentos, mas isso eu deixo com os grandes mestres que vêm para cá de vez em quando e que nos ensinam o Dharma, né? Bacana. Guilherme, muito obrigado pela sua partilha, pela sua participação. Muito proveitoso. Tenho certeza que as pessoas vão gostar e aprender muito. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. E hoje conversamos com o Guilherme Bittencourt, lá de Capão da Canoa, sobre a obra A Senda Graduada para a Libertação, Instruções Orais de um Lama Tibetano, do Geshe Rabten, publicação no Brasil pela editora Teosófica. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.